passei na faculdade e eu tô ansiosa, orgulhosa e apavorada. Oi, eu sou a Flora, esse é o meu canal onde eu venho falar sobre as minhas coisas da vida, compartilhar um pouco do que acontece que eu tenho vontade de compartilhar com vocês. E hoje eu vim falar um pouco sobre essa mudança de vida que eu vou ter, que é eu ter passado na faculdade. Eu tenho um caminho acadêmico interessante, a gente já vai falar sobre isso, mas eu não esperava que 2025 ia me surpreender com isso. E, enfim, agora eu sou oficialmente universitária. Vamos começar do início. Quando eu saí da escola, eu lembro que eu tava num período muito conturbado, porque eu tive que começar a trabalhar um pouco antes do comum. Eu comecei a trabalhar, eu ainda tava na escola por conta de, enfim, circunstâncias da vida, coisas aí que aconteceram. E isso fez com que eu abandonasse alguns objetivos. Então, no ensino médio, eu estava muito focada em fazer FUVEST, porque eu queria muito passar na USP para poder fazer faculdade lá e eu queria muito fazer arquitetura e urbanismo lá. E eu estava muito focada nisso, eu lembro que eu tinha que estar muito focada porque é um curso que tem uma alta demanda, né? Então eu estava muito preocupada em conseguir passar. E aí eu lembro que quando eu cheguei no terceiro ano, uma coisa muito específica aconteceu que eu olhei e falei, meu, vou ter que desistir desse sonho. E aí eu tive que acabar desistindo e eu lembro que isso foi uma grande frustração pra mim. Eu na terapia eu falei muito sobre isso naquela época e eu ainda falo um pouco sobre isso. Talvez agora cesse, né, mas eu ainda falo sobre isso hoje em dia, porque foi uma grande frustração pra mim. Eu me preparei durante o primeiro ano, durante o segundo ano, durante um pedaço do terceiro e aí quando chegou ali no momento e eu vi que não ia rolar, eu eu fiquei bem impactada com isso e acabei que realmente não pude, eu não, nem consegui fazer a prova. E, enfim, aí a gente segue para concluir o ensino médio. Logo que eu saí do ensino médio, eu decidi que eu não ia desistir do meu caminho acadêmico e aí eu tive que ficar um tempo ali decidindo o que eu ia fazer, mas ainda no primeiro ano ali, depois do ensino médio, eu decidi fazer paisagismo online. Então eu fiz paisagismo na EBAC. E eu lembro que eu tava feliz, eu tava gostando do que eu tava fazendo. Foi um bom momento, fiquei feliz que eu tava movimentando meu caminho acadêmico. E aí, mas ainda não era uma faculdade, né? E aí depois disso eu fiz um curso de egiptologia online que eu apliquei para uma bolsa e aí eu consegui fazer. Era um curso curto que durava ali uns 6 meses. E aí depois disso eu fiquei um tempo sem estudar coisas grandes, até que chegamos em 2022. Em 2022, eu não tava trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu tava num emprego CLT. E aí eu pensei, eu preciso, acho que agora é o momento de eu fazer uma faculdade. E aí eu fui atrás e decidi entrar numa faculdade totalmente diferente. Eu já tinha mudado minha cabeça, porque nesse meio tempo, uma coisa que eu esqueci de comentar. Nesse meio tempo, eu tentei fazer design de interiores. Era uma coisa que eu queria fazer, que se integrava ali com arquitetura. E aí, por causa disso, eu pensei, vou tentar fazer. Eu me inscrevi na ETEC de Artes e aí eu consegui a vaga pra fazer design de interiores lá. Eu fiz por um tempo, mas aí eu desisti porque quando eu fui pra lá, eu comecei a fazer o curso e eu senti que não era bem aquilo que eu queria fazer. Eu acho, a gente já vai falar sobre isso, mas é uma coisa que eu comecei a me incomodar de ver que eu queria usar a arte que eu gosto de fazer como um meio de monetizar e de ganhar dinheiro. Sendo que eu já faço isso com uma das coisas que eu amo, que é o tarô. Então isso me incomodou um pouco e aí eu percebi que não era pra mim. E aí eu saí. E aí em 2022 eu comecei a faculdade, eu me inscrevi, eu comecei a fazer faculdade EAD, uma faculdade, eu tava fazendo de ciências da computação. E aí eu fiz 2 anos, deu muito certo, eu gostei bastante do que eu tava fazendo, era uma faculdade que eu curtia, mas ainda alguma coisa me faltava e uma coisa que sempre pesou muito é o fato da mensalidade. Eu, como eu falei, eu sou taróloga, eu trabalho por conta, e trabalhar por conta é um pouco complicado, porque quando você é autônoma, você não tem a garantia que você vai ter aquele dinheiro todo mês. E nos últimos anos, eu posso dizer que eu passei uns bons maus bocados por aí. E aí acabei que tiveram algumas mensalidades que eu não consegui pagar, e aí eu precisei pedir ajuda pra minha família, e minha família também não conseguia me ajudar, então enfim.
Foi um rolê complicado e aí em dezembro eu tranquei a faculdade e eu falei, eu pensei que eu precisava fazer alguma coisa pra resolver, que eu precisava decidir se eu ia destrancar, se eu ia, enfim, o que eu ia fazer desse caminho acadêmico. E aí eu só comecei a viver 2025. Eu não tava estudando mais nada, eu tava só estudando mandarim. Mandarim eu entrei no ano passado, eu tava estudando tranquilamente. O mandarim sempre foi uma coisa que eu nunca pensei em parar em nenhum momento. E eu sempre gostei muito de fazer, nunca me incomodei. E era mais barato também que a faculdade, então era fácil de pagar, mais fácil de pagar. Então eu tava só fazendo mandarim. E aí chegou o momento que as coisas mudaram. Eu tava há uns 2 meses, mais ou menos. Eu tava deitada na minha cama, tipo, não fazendo nada. E aí eu tava refletindo sobre essa minha questão acadêmica e a frustração de eu ter que ter trancado a faculdade e de ter que ter parado ela, né, e tal. E o fato de que, tipo, eu não ia conseguir concluir, sendo que já tinha feito 2 anos, eu tava com medo de não conseguir concluir. E aí eu pensei, eu posso. O peso disso sempre foi a mensalidade. Então, eu posso ir atrás de talvez fazer um curso, um tecnólogo ou algum curso assim na minha área ainda. Que tudo bem se não for ciência da computação, mas ainda dentro dessa área, porque eu acho que isso pode ajudar. E aí eu fui. E aí eu lembro que eu ia me inscrever na ETEC para fazer mecatrônica, porque eu lembro que na época de ciência da computação eu estudei um pouco de mecatrônica, eu curti muito. E aí eu me inscrevi na ETEC, e aí o meu primo, ele é professor na ETEC, ele falou pra mim, meu, por que você não escreve, você não se inscreve na FATEC? E eu tinha esquecido totalmente da FATEC, eu não lembrava da existência. E aí eu falei, vou tentar. Aí eu me inscrevi, eu tinha menos de um mês pra estudar pra prova, e aí eu tinha decidido que eu ia estudar principalmente na semana da prova, porque eu gosto de estudar mais em cima, eu não gosto de estudar, tipo, 5 meses antes, eu gosto de focar muito em uma semana só. E calhou que na semana da prova eu tive um problema com a internet. Deu um problema no poste aqui na rua e eu fiquei mais de 10 dias sem internet. E esses 10 dias pegou essa semana inteira da prova e mais uns dias depois da prova. Então, quando eu fui pra prova, no dia da prova, eu lembro que eu tava muito tipo, meu Deus, é muito assim, tipo, se for pra ser, vai ser. Porque eu tava me sustentando 100% nas coisas que eu ainda lembrava do ensino médio, que eu terminei lá há 5 anos atrás. E era isso. E a gente ia ver no que dava. Aí eu fiz a prova e aí eu descobri na semana passada que eu passei. Eu passei numa posição muito boa até. E aí eu tive a confirmação hoje, né? Que minha matrícula estava efetivada, recebi o e-mail acadêmico e tal. E aí essa é uma nova fase, porque agora eu vou estudar presencial. E eu vou quebrar um pouco dessas frustrações que eu tinha, porque eu sempre quis viver a vida acadêmica. Essa vida de universitária, de tipo ir pra faculdade e assistir as aulas e. Enfim, essa vida mesmo de ir pra faculdade eu sempre quis viver, porque era uma coisa que quando eu estudava em casa, tipo, quando eu estudava online, não é a mesma coisa, sabe? E eu sempre tive essa sensação de que eu nunca absorvi muito bem o conhecimento estudando sozinha em casa. Então eu precisava muito dessa experiência. E eu senti muito que tinha que ser, porque deu certo, né? Então agora tô aí. Finalmente universitária, aluna da FATEC. E aí eu acho que isso me deixa um pouco apavorada, porque eu tô ansiosa, claro, eu vou viver essa situação que eu sempre quis viver. Tô orgulhosa de mim, como eu falei, porque deu certo e eu consegui fazer dar certo. Mas eu acho que eu tô apavorada porque faz muito tempo desde que eu vivi a minha última experiência em sala de aula. O mandarim é presencial, mas eu vou uma vez por semana só e é 3 horas de aula por dia só, então é pouco. E a sala é pequena também, tem tipo 10 alunos. Então é bem diferente. E eu acho que desde a minha última vivência com isso, muita coisa mudou, principalmente porque eu decidi me assumir uma mulher trans, e aí eu comecei a transicionar, comecei a usar meu nome social e etc. E eu acho que tudo isso pesa um pouco pra mim, porque eu tenho um pouco de medo da experiência. A FATEC é uma faculdade que vai ter muito homem. Na minha sala tem só eu e mais 3 meninas no meio de 40 pessoas. Então eu sei que tem muito homem e a gente sabe muito bem que é muito mais difícil de lidar com homem do que com mulher.
Então, isso me assusta um pouco. Eu acho que eu me assusto um pouco também porque é uma coisa que vai me tirar muito da minha rotina. Eu já tenho uma rotina muito estabelecida com o meu trabalho e os meus hobbies, etc. E por mais que não vai mudar o meu horário de trabalho, não vai mudar nada disso, porque eu vou estudar de manhã e eu sempre trabalho e faço minhas coisas à tarde e à noite, eu ainda assim sinto que as coisas vão mudar bastante, porque vai mudar o meu horário de acordar, vou ter que acordar super cedo, vai mudar a minha rotina, porque todos os dias eu vou ter que ir. Então, isso realmente vai ser um impacto. Eu sei que é uma coisa positiva. Eu lembro que esses dias eu vi uma pessoa comentando sobre o filme, acho que é Tudo e Todas as Coisas, acho que é, com a Michelle. E nesse filme tem mudanças muito inesperadas. Pra ela sair das realidades alternativas que ela tá vivendo, ela faz mudanças muito inesperadas e muito chocantes para que ela consiga quebrar esse fluxo de realidade. E eu fiquei pensando nisso porque todas as coisas que fizeram a minha vida mudar drasticamente e positivamente, na maioria dos casos, foram coisas que eu fiz isso, que eu tive essa coragem de quebrar esse fluxo, quebrar essa monotonia, essa coisa que eu tava vivendo sempre e começar um caminho novo. Então eu tenho medo, mas eu sei que é uma coisa importante e eu acho que principalmente agora eu me sinto muito mais madura para isso, porque quando eu saí da escola, eu acho que se eu tivesse ido direto para a faculdade, eu talvez não teria uma cabeça muito estruturada e eu não estaria muito pronta. Eu vejo isso olhando para o meu eu do passado, eu vejo que eu não estava nada pronta, que eu tinha muitas coisas ainda para passar e para lidar e para entender sobre mim também, antes de poder viver uma situação dessa. Então eu acho que aconteceu no momento certo e eu acho que agora eu tô no momento mais madura para isso. Então, com certeza vai ser uma experiência interessante. E claro que eu quero trazer mais disso pra cá, porque eu acho que isso vai trazer um pouco mais de entretenimento pra minha vida também. Então, eu quero falar um pouco mais disso aqui também. Eu acho que eu já pensei em algumas coisas que eu posso fazer a partir de agora aqui pro canal, e eu acho que vai ser interessante trazer um pouco mais dessa rotina. Fazendo muitas coisas, porque eu trabalho, eu estudo, agora eu faço faculdade, né? Eu estudo mandarim, eu estudo agora na faculdade, eu estudo para o meu trabalho, eu tenho os meus hobbies, então a minha vida é cheia de coisa e eu acho que vai ser interessante trazer um pouco disso aqui para vocês. E eu tô super ansiosa para poder trazer mais coisas sobre isso, trazer mais atualizações no futuro. Eu acho que a Flora do passado nunca esperaria que ela, da forma mais inesperada possível, estaria numa faculdade pública e vivendo aquilo que ela esperava viver em algum momento. Então, é bem interessante. É uma coisa bem. É um sentimento misto, assim, de alegria e de ansiedade e de medo também, mas tudo isso é muito interessante. Eu tô ansiosa pra viver isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigada por ouvir eu falar por todo esse tempo. Espero que você tenha gostado de mim e tenha se interessado por esse canal. Se você se interessou, você pode clicar aqui embaixo para se inscrever, dar um like, comentar o que você achou. Eu adoraria saber sobre as suas experiências acadêmicas também, principalmente porque eu gosto de conversar sobre isso com as pessoas que tiveram essa experiência mais tardia, entre muitas aspas, né, mas mais tardia, de poder ir para a faculdade e tudo mais. Então, vamos falar sobre isso, vamos conversar e discutir mais sobre isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!